Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências? Então, vamos abrir a apostila na página 304. Vamos falar da história de Arquimedes, sábio até debaixo de água. Referente à unidade 2, flutuação dos corpos na água. Então, acompanhem comigo aí na página 304. Arquimedes foi um sábio grego que viveu no século 3 a.C., na cidade de Siracusa, então pertencente à Magna Grécia, hoje Sicília, no sul da Itália, quando era governada pelo rei Híron. Então, pessoal, diz a lenda que lá na Grécia, na cidade de Siracusa, que era governada pelo esse rei Híron, ele teria pedido uma certa quantidade de ouro para ourives, para confeccionar sua coroa. Então, quando recebeu de volta sua coroa, o rei Híron, ele desconfiou que ourives tivesse subtraído ou misturado parte desse ouro e usado outro metal para fazer a coroa dele, tá? Então, o que aconteceu? Esse rei Híron, ele teria chamado um sábio da região conhecido como Arquimedes. Por quê? Pois ele era o famoso em resolver problemas muito difíceis naquela cidade, naquela época, né? Então, Arquimedes teria que resolver esse problema sem desmanchar a coroa. Olha que desafio enorme que Arquimedes teria que enfrentar, né? Então, pessoal, Arquimedes levou um tempo, muito tempo, pensando em uma forma de descobrir se a coroa era realmente de ouro puro ou não, né? Agora observe essa figura que está aí na apostila de vocês. Então, um belo dia, enquanto tomava banho, Arquimedes notou que ao entrar na banheira cheia de água, seu corpo deslocava, uma certa quantidade de água, que alguma coisa empurrava ele para cima. Então, o que aconteceu? Arquimedes ficou tão eufórico, mas tão eufórico, gente, mas tão eufórico que o que aconteceu? Ele saiu pela cidade totalmente nu, peladão, gritando: Eureka, Eureka, Eureka! Que a palavra Eureka quer dizer encontrei, encontrei, encontrei. Então, nesse exato momento que ele entrou na banheira, cheia de água, ele descobriu o quê? Ele descobriu que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, o que ele fez? Ele fez um experimento e aí ele mergulhou um pedaço de ouro num recipiente e em outro recipiente ele mergulhou a coroa. E aí, o que ele fez? Ele observou o volume dos dois recipientes deslocado, tirou totalmente o volume e aí o que ele concluiu? Ele concluiu que essa coroa não era feita totalmente de ouro puro, que tinha outros metais misturados, porque um ficou mais denso que o outro, tá? E aí, gostaram da história? Bem legal, né? Se realmente vocês gostaram, vocês podem aqui do lado esquerdo, tem essa parte aqui, ó, o mundo digital, que vocês podem aplicar aí o QR Code e verificar essa lenda aí. E aqui mais para baixo, você tem a biografia de Arquimedes, que ele foi um físico, matemático, inventor grego. Ele inventou muitas coisas, Ele inventou a alavanca, que nós vamos estudar no 7º ano, Que essa alavanca permitiu mover coisas pesadas, cargas. E também ele inventou a ideia da gravidade, que é o empuxo, que ficou denominado como princípio de Arquimedes. Também ele inventou um dispositivo em espiral, que elevava a água, que ficou denominada como parafuso de Arquimedes. Então, depois vocês leiam com mais calma aí. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre maior densidade do líquido, maior empuxo. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Pessoal, onde é mais fácil boiar? Na água do mar ou na água de rios, lagos ou até mesmo em piscinas? Respondeu certo
quem disse que é boiar na água do mar. Por quê? Porque a água do mar tem maior quantidade de sal. Então, essa água do mar, ela vai se tornar mais densa do que a água doce. Então, por isso que a pessoa flutua com muita facilidade. Então, pessoal, observe essa figura aí, que vocês estão observando na figura 1 e na figura 2. Então, nessa figura 1, vocês estão observando que o indivíduo está na água salgada e na 2, na água doce. Nessa água salgada, o que acontece? Vocês podem perceber que o empuxo está sendo de baixo para cima. O empuxo é maior de baixo para cima do que na água doce, que o empuxo é maior de cima para baixo. Por que isso acontece? Porque na água salgada você tem mais sal e aí você flutua com mais facilidade. Na água doce, não. É tanto que vocês podem observar que aí no primeiro indivíduo, ele está totalmente com o corpo em cima da água, ele está flutuando. E na segunda figura, ele está com o corpo mais dentro da água. Então, gente, o que acontece? Na figura 1, você tem maior empuxo e maior empuxo de baixo para cima. E na figura 2, maior empuxo de cima para baixo. Então, o que acontece? Nós podemos afirmar aqui, quando comparada à água doce, a água do mar exerce maior empuxo sobre um corpo mergulhado nela, como nós observamos aí as figuras, tá? E aí embaixo também está dizendo que é por causa da sua densidade menor e da força do empuxo que blocos de gelo flutuam na água, como acontece com icebergs ou mesmo com as placas de gelo que formam sobre os lagos em regiões muito frias. Aí, os iceberg, para vocês darem uma olhada. E agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o lago Asfaltite. Já ouviram falar nesse nome? Não? Então, mas se eu disser para vocês que esse lago Asfaltite é conhecido como Mar Morto, aí sim vocês com certeza já ouviram falar, né? Que esse Mar Morto está localizado no Oriente Médio, na região interior da Palestina, e é banhado pela Jordânia, Israel e Cisjordânia. É conhecido esse Mar Morto porque as suas águas têm grande quantidade de sal, né? Desenvolvendo uma espécie de bactéria. E essa grande quantidade de sal torna as águas do Mar Morto muito mais densas. Então, pessoal, os corpos, como vocês estão observando aí na figura, esses corpos eles não afundam e sim flutuam na superfície do Mar Morto com muita facilidade, como vocês estão vendo aí essas pessoas brincando no Mar Morto, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ferro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O ferro pode flutuar na água? Será que sim? Será que não? Vamos ver. Então, essas substâncias que apresentam densidade maior que a da água, elas afundam, enquanto que as que têm densidade menor vão flutuar. Então, nós vamos observar o que acontece com um bloco de ferro de 80 centímetros cúbicos de volume, né? Cuja massa é de 624 gramas. Então, vamos ver aí. Então, no primeiro recipiente, vocês estão vendo aí cheio de água e uma pessoa vai colocar uma barra de ferro. Aí, o que vocês observaram? Que essa barra de ferro, ela afundou, né? E aí, se eu pegar essa barra de ferro e transformar em um bloco, né, uma chapa, e pegar as beiradinhas e dobrar e virar como se fosse um barquinho, o que vai acontecer? Nesse outro recipiente, ele vai flutuar, ou seja, o empuxo vai ser de baixo para cima, por isso que ele vai flutuar. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que o bloco de ferro é mais denso que a água, por isso ele desloca e vai direto para o fundo. Mas se o mesmo bloco for transformado em uma chapa, e aí ele vai adquirir o formato de um barco e não vai afundar.
Então, pessoal, apesar de continuar com 624 gramas de massa, o ferro não afunda na água, pois depois de transformado em chapa, o seu volume se alterou em 800 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos de volume, ok? Então, aqui vocês vão observar o experimento, né? No primeiro experimento e no segundo. No primeiro, você tem a forma de bloco, que é 624 gramas, dividido por 80 centímetros cúbicos, que vai dar o valor de 7,8 gramas barra centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Ele fica mais denso que a água, por isso esse bloco, né, de ferro, ele vai afundar. No segundo experimento, esse ferro vai estar em forma de um barquinho, né? Então, ele vai pesar 624 gramas, só que com um volume de 800 centímetros cúbicos, que vai dar 0,9 centímetros, vai dar 0,9 gramas barra centímetros cúbico. Ou seja, esse barquinho é menos denso que a água, por isso ele vai flutuar. Então, o que nós podemos concluir nisso tudo, pessoal? Nós podemos concluir que a quantidade de água deslocada pelo barquinho é bem maior que a deslocada pelo bloco de ferro, o que faz o barquinho sofrer maior empuxo. Ou seja, né, ele ser empurrado para cima. E desta maneira, os navios cargueiros, os iates e as grandes plataformas de petróleo flutuam na água, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender um pouquinho? Agora, pessoal, eu quero que vocês façam o jogo rápido, né? Quero que vocês me expliquem o porquê que uma lata vazia flutua na água e quando amassada, ela afunda, tá? Façam aí direitinho, dão mais uma lida e resolvam. Até mais, pessoal!